Olá, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, sou professor de defesa pessoal e um servo cristão. Hoje eu queria comentar com vocês, na verdade faz um bom tempo que eu queria comentar isso com vocês, só estava esperando um tempo para me chegar a esse ponto para dialogar com vocês. Uma coisa que eu acho bonito da Bíblia, né, que os profetas, né, os discípulos, eles sempre tentaram descrever aquilo que Deus mostrava para eles, né? Deus falava com eles e eles tentavam descrever da melhor forma possível daquilo que eles entendiam a respeito do coração de Deus, das promessas de Deus e várias outras coisas. Hoje eu queria comentar com vocês a respeito, né, de João. João foi uma das pessoas que teve um dos privilégios de conhecer o paraíso, que é o terceiro céu. E a gente, tipo assim, às vezes as pessoas não entendem, imagina assim, será que o céu, né, onde Jesus está, tem três paraísos? Na verdade, não. Biblicamente não existe, só existe um céu, uma só terra, né? Biblicamente. E isso eu vou provar na própria Bíblia mesmo, né? E eu vou estar argumentando, né, o porquê. Vamos lá. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 6, diz o seguinte: Deus disse, haja domo no meio das águas, e ele separou as águas, de água. E Deus fez o domo, separou a água acima do domo, da água. E debaixo do domo, isso foi o que aconteceu. Deus chamou o domo céu, e assim houve a tarde e a manhã, e o segundo dia. O que está acontecendo aqui? O que é esse domo? Esse domo é uma parte, né? Quando Deus começou a criar os sistemas solares, o planeta Terra, as coisas, lá no versículo 1, fala que a terra era vazia, sem formato, né? E que depois começou a ter as coisas. Não existia uma separação do que era céu e o que era terra, né? Era tudo misturado, tudo junto. Então, Deus separou, né, a terra, né? Aqui fala que separou as águas, né? Que estava em cima das águas que estavam embaixo, do domo que estava embaixo e em cima. Existia só um domo, né? Só existiam as águas mesmo, né? Que estava embaixo. Depois Deus, né, separou essas águas, que uma que a gente chama céu, que fica acima da gente, né? E ele transformou, né? Colocou estrelas, colocou as coisas para diferenciar mesmo do domo que estava embaixo, que eram as águas. Então, o primeiro céu que João fala é esse céu. É o céu das águas, né? A gente conhece as águas. E o segundo céu é o céu nosso mesmo, onde ficam as estrelas, astros e por aí vai. Esse é o segundo céu. E o terceiro céu está além da nossa capacidade humana. Porque aí vai a entender que esse céu a gente só vai conseguir chegar a partir da morte. Que é o terceiro céu, é o céu que onde Deus habita. Né? Porque ele vai descrevendo, né, o terceiro céu como se fosse algo grandioso. E na verdade é grandioso. E assim, agora vai um aspecto meu, adentro meu. O terceiro céu é semelhante à própria terra mesmo. A gente convive. Sabia disso? Só que a única diferença é que existe a questão... Vou colocar o seguinte, eu vou dar um exemplo,
na verdade. O Japão, a Ásia em si. O japonês, a Ásia e o Japão, na forma geral, eles são muito prestativos no lugar onde eles moram. Você não vê o tempo todo sujeira. Eles evitam, né, as pessoas ficar jogando lixo. Quando eles vê alguém jogando lixo, eles vão lá e eles mesmos pegam a própria sujeira, né, da pessoa e jogam lá no lixo. Quando eles vieram aqui para o nosso Brasil, na nossa Copa, foram uma das poucas pessoas, e até mesmo passou no jornal, né? O exemplo que eles estavam fazendo em questão da sujeira, né? Que eles viam alguns lugares sujos, né? Tipo de pets, de garrafa, no meio da Olimpíada, e eles mesmo, onde eles estavam sentados, eles pegavam lá e tiravam aquela sujeira, né? Pegava a sacolinha e colocava lá dentro da coisa. Assim, é semelhante ao céu, se vamos dizer. Porque o céu não há sujeira, não há, além dessas coisas que não há poluição sonora, não há poluição visual. O céu é perfeito. E esse céu que João Batista viu. O privilégio, João Batista não, perdão, João viu. João Batista é outra coisa, é outra pessoa. Mas João viu. E ele teve esse privilégio de ter visto. Mas outras pessoas também viu. Só que cada pessoa que viu esse céu tentou descrever da maneira que eles se enxergavam esse céu. Mas se for pensar, o céu é semelhante aqui que eu estou falando para vocês. Por quê? Porque vamos colocar o seguinte. Quando Deus criou o ser humano, ele criou a imagem e semelhança dele próprio. Então somos semelhantes a Deus. Se nós somos semelhantes a Deus, e a Terra foi feita de uma magnitude grandiosa, então significa que a Terra também foi semelhante a alguma coisa. Já existia alguma coisa para ele se basear. Ao mesmo tempo que não, né? Porque se for pensar, Deus, ele é grandioso. Ele não precisa de uma base, literalmente, para fazer as coisas. Ele faz da maneira que ele quer, da maneira que ele desejar. Porém, no meu ver, já existe alguma coisa. Porque ele é o arquiteto. Ele é o cara que manja das coisas. Então ele precisa de ter uma obra, já ter uma obra de arte, vamos dizer, para complementar outras obras. É o que eu acho. Não que precise ser complementadas outras obras. Só estou dizendo que ele, para fazer outras obras, ele precisa de ter uma inicial. Uma que ele iniciou. Então, para mim, a primeira obra que ele iniciou foi o céu. A criação do céu, depois a criação dos anjos, né, toda aquela comoção. E depois ele continua a sua obra. Criou o ser humano, na verdade criou a terra, depois criou o ser humano, os animais, depois o ser humano, né? E por aí vai. Porque ele, esse tipo de pessoa, ele é criativo. Ele é um artista criativo que está o tempo todo pintando, vamos dizer. Eu acho Deus um artista, que ele sempre está pintando. Então, assim, quando os outros profetas vão falando a respeito do céu, ou qualquer coisa relacionada ao céu, é daquilo que eles se adentraram a imaginar o que era o céu. Que eles via tanta grandeza, tanta coisa minuciosa no céu, e eu falei assim, cara, eu não tenho como somente escrever que o céu é simplesmente simples. Mas eu tenho que escrever que ele é grandioso e perfeito. E ao mesmo tempo que a gente pode também perceber se o céu realmente for daquilo que Paulo estava descrevendo, com cristais, né, diamantes, essas coisas, também vai fazer, assim, não vai fazer tanta diferença. Por quê? Não é que não vai fazer tanta diferença. Estou dizendo que não tem tanta coisa assim, porque, tipo assim, tem a maior dentro de entrar no céu é Deus. Não é as coisas que estão no céu. Não é uma casa boa que você vai estar no céu, você vai ter uma casa melhor que a que você tem aqui na sua casa, na sua vida.
né? Dependendo da forma que você interagir com as outras pessoas, ele vai te proporcionar riquezas no céu, maiores do que aqui na terra. Ele fala isso. Quando ele estava na sua morte, né? Ele estava com os dois ladrões, um deles falou assim, olha Deus, olha Jesus, me perdoe quando entrares no reino. E ele fala assim, ó, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, tipo assim, e ele ainda fala no seguinte na Bíblia, ele fala assim, olha, não ajuntei tesouros aqui na terra, onde a faz e a ferrugem o corrói, mas busquem tesouro no céu, onde nem traça nem ferrugens o consome. Não acaba a riqueza no céu. Não existe. Fala assim, hoje vai acabar a riqueza no céu. Não, não existe. Não existe pobreza no céu. Não existe. Né? Vamos colocar assim um outro exemplo, pegando a Ásia de novo. O Japão não vive de pobreza. Ele tem outros problemas, tem outras coisas, mas de pobreza o povo japonês não vive. Então, assim, isso é semelhante a isso. São coisas grandiosas, perfeitas, esperando por nós. Mas aí tem as etapas. Como é que a gente vai conseguir essas etapas? Servindo a Deus, pegando essa Bíblia aqui, a nossa Bíblia, como um manual de instrução da nossa vida, nos enchendo a cada dia de melhora, todos os dias, porque não somos perfeitos, eu não sou perfeito, então temos sempre que buscar a perfeição, né? E a pureza, principalmente, né? Porque Deus fala que não existe pureza, não existirá pessoas que não sejam puras, se não forem puras, não vai conseguir entrar no reino de Deus. Ele fala o seguinte, olha, sejai como uma criança. Se ele fala que devemos ser como as crianças, porque as crianças geralmente são puras de coração e de alma. Então temos que... E era isso que eu queria deixar para vocês, essa pequena palavra, essa pequena história, né, da narração de João ao terceiro céu. Amém?